Então nós vamos agora para a terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 4. Onde esse item 4 já é Kardec, né, explicando a passagem de Jesus, onde Jesus nos faz essa recomendação: amai os vossos inimigos. E Kardec diz assim: amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo. Não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Perceberam aqui que já nesse iniciozinho do comentário de Kardec, ele já nos remete ao que nós estávamos estudando agora há pouco na parte 2, né? Que para o incrédulo que só consegue ver como a sua vida, a vida presente, amar os inimigos é algo impraticável, porque ele está olhando de uma perspectiva pequena, né? E o que nós estudamos agora há pouco, né? Que os nossos 5 agregados constroem a realidade. Então eles também constroem a realidade do inimigo. Se a nossa visão é pequena, é estreita e não olha para a vida a partir da perspectiva da vida eterna e da vida futura, então é o que Kardec está dizendo aqui: amar os inimigos parece absurdo. Agora, vista da perspectiva futura, né, da vida futura, da continuidade da vida após a desencarnação, e sobretudo da ótica da doutrina espírita, que diz que os espíritos desencarnam, vão para a erraticidade, continuam evoluindo, voltam ao mundo em várias encarnações e voltam para a erraticidade, e sempre num processo de evolução contínua, nós vamos olhar para o inimigo e falar assim: não, ainda que ele seja uma pessoa que nesse momento esteja cometendo muitas ações negativas, né, praticando muitas ações negativas, ele é um espírito em evolução como nós, em processo de mudança. Então ele não é um inimigo, né? Ou não é, ou melhor, vamos até tirar a palavra inimigo, ele não é uma pessoa má, ele é um espírito ainda num nível de ignorância que o leva a praticar negatividades que nos causam desconforto. E ao nos causarem desconforto, nós reagimos classificando ele como: isso aqui é um inimigo, porque está me causando desconforto, né? Mas aí Kardec continua dizendo assim: não tem nenhum interesse, o incrédulo no caso, né? O incrédulo não tem nenhum interesse em perdoar, se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo em certos casos lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Aqui é interessante, porque tem muitas pessoas que, ao dizerem que estão praticando o perdão, elas, na verdade, elas praticam o perdão assim, de preferência com uma grande plateia, né? E a pessoa ali que fez algum, sei lá, que a ofendeu, que fez algum mal para ela, ali presente, a plateia olhando, e ela: eu te perdoo, meu irmão, porque você não sabe. Mas aí qual é a intenção? Na verdade, o ego querendo parecer superior. Ó, tá vendo, pessoal? Tá todo mundo vendo aqui? Olha só, bonzinho pra caramba, né? Então Jesus sempre fala que tudo aquilo todas as boas ações que a gente faz em secreto tem um grande valor espiritual. Por que isso? Porque significa que se eu estou fazendo em secreto, não tem participação do ego. Porque para o ego, em secreto, não tem valor nenhum. O ego, literalmente, ele quer aparecer. Se a coisa foi feita em secreto, se a coisa foi feita discretamente, então porque nós estamos praticando realmente uma ação inspirados na nossa consciência mais elevada e não na nossa consciência egóica, né? Esse é um bom teste de qualidade também das nossas ações, né? E o perdão está dentro delas, ok? Para o crente, mas para o espírita sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que, pela própria destinação da terra, deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Então, novamente, vocês estão vendo ele aqui falando, se colocar de uma perspectiva mais elevada, né, ele vai ter facilidade para lidar com essas situações que lhe causam desconforto, né? E mais uma coisa importante também é quando Kardec fala aqui que o espírita sabe que essa vida que ele está vivendo agora, ela nada mais é do que um ponto entre uma vida passada e uma vida futura, né? E que, portanto, aqueles que agora o agridem podem inclusive ser aqueles que ele agrediu no passado.
né? Pode ser que sejam aquilo que na doutrina espírita nós chamamos de cobradores kármicos, né? E ainda que não sejam espíritos que nós tenhamos também feito mal em existências passadas, eles estão sendo, como é que eu vou dizer? Eles estão sendo meios de nos fazer avançar, meio de nos testar. Vocês lembram que o Espiritismo sempre fala que existem provas e expiações. Expiação significa o quê? Um sofrimento que eu sofro, né, por conta de ações minhas do passado. Estou expiando o passado. Mas existem as provas também. As provas são dificuldades que eu estou enfrentando com vistas ao futuro. Não é isso? Agora, todas duas provas e expiações têm a mesma finalidade: me impulsionar para que eu avance no caminho espiritual. Então, o que Kardec está dizendo aqui é: se a gente suporta bem aquelas dores que são causadas pelas circunstâncias, vamos também suportar bem aquelas dores que são causadas por outros seres humanos, né? Vamos usar essa mesma sabedoria para lidar com isso, porque é mais difícil, a gente tem mais dificuldade com isso, porque as circunstâncias a gente pensa assim, não tinha outro jeito, né? Mas a pessoa, a gente tem aquela tendência de falar, poxa, ele não podia ter feito isso comigo, ele não podia ter falado dessa forma, ele foi muito descortês, ele foi muito agressivo, ele foi muito indiferente, né? Então a gente sempre, das pessoas, a gente tem essa tendência de cobrar, mas Kardec está nos aconselhando a também, nesses casos, a gente ter o mesmo espírito de tolerância e aceitação que a gente tem com as circunstâncias que não decorrem de outros seres humanos, né? E ele vai continuar dizendo: se em lugar de se lamentar agradece a Deus por experimentá-lo, por nos experimentar, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar a sua paciência e a sua resignação. É aquela frase do Dalai Lama que eu tenho repetido sempre aqui. O Dalai Lama diz assim: nossos melhores mestres são aqueles que mais nos incomodam, porque eles alfinetam aqueles pontos, nos obrigam a olhar para aqueles pontos da nossa psique que estão precisando de algum tipo de correção, ou de aprimoramento, de refinamento, né? Esse pensamento dispõe o espírita naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo, né? Porque, na verdade, pegando inclusive a nossa lição de hoje da Roda da Vida, esse inimigo não tem existência por ele mesmo, né? É a nossa percepção que olha para ele e o vê como inimigo, né? Outras pessoas que, vamos dizer assim, pertencem ao grupo dele, vão olhar ele como amigo. Então isso mostra o quê? Que também a percepção de uma pessoa como inimigo também está dentro daquele ensinamento que a gente viu agora há pouco da vacuidade. Vai depender de quem está olhando, né? E nós espíritas sabemos que nós temos essa capacidade de transformar a nossa própria estrutura kármica, né, para que os nossos filtros também possam olhar para ele, se não como amigo, porque Kardec também disse que é difícil, é impossível a gente ter amizade por alguém com quem a gente não se afiniza, com alguém com quem a gente não se afiniza, mas que a gente tenha pelo menos com ele tolerância, né? Que a gente pelo menos tenha com ele compreensão em que sentido? Não deixando que ele faça conosco o que ele quiser, mas apenas assim, poxa, pode ser que ele está fazendo isso ou porque ainda está mergulhado num nível de ignorância espiritual superior ao meu, né? Ou porque teve, talvez, esteja num momento difícil da vida dele, enfim. A gente criar uma atmosfera dentro da nossa paisagem mental para que a gente não entre, para usar assim uma expressão moderna, não entre na pilha, né? Porque o nosso suposto inimigo está desequilibrado. Eu vou me desequilibrar também? Então o primeiro ponto para não me desequilibrar é sair dessa tendência que nós temos de classificá-lo como inimigo. Aí eu estou usando aqui inimigo, mas a gente podia dizer assim, pessoa chata, irritável, né? Enfim, esses adjetivos que a gente usa para não usar a nossa habilidade de mudar a nossa percepção, que é mais trabalhoso, né? É mais fácil eu dizer, não, ele é um chato mesmo, do que eu olhar para mim e falar assim, não, mas peraí, por que eu estou me incomodando com esse tipo de pessoa e com esse tipo de comportamento, né? Então é isso que Jesus está nos dizendo quando ele fala amai os vossos inimigos. Ele está dizendo, ó, a nossa visão pode ser transformada a todo momento que você se deparar com uma circunstância
que está lhe causando dificuldade, a simples transformação do seu estado mental pode transformar a circunstância, sem que nada mude lá fora, né? E aí Kardec continua: o homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Então, o que Kardec está dizendo aqui, né? Que para nós que estamos motivados a seguir o caminho espírita, a seguir o caminho da doutrina espírita, a gente deveria sempre nos lembrar dessa analogia, né? Que assim como aqui mesmo no mundo material, um homem de um status superior não se rebaixa ao nível de um que esteja num status inferior, nós também que queremos pairar numa atmosfera de paz, de equilíbrio, né, e de serenidade, não deveríamos nos envolver com as paisagens mentais negativas dos outros, né? Deveríamos também sempre fazer esse exercício de pairar acima daquilo que nossos supostos adversários ou as supostas pessoas mal educadas, né, as supostas pessoas chatas, estejam nos causando, né? A gente não deveria embarcar na paisagem mental que eles estão nos propondo. Então, vocês estão nos abordando com raiva, com desrespeito, né? Ainda que a gente haja com firmeza, mas nós vamos agir sem raiva e com respeito. Percebem? Isso é possível de ser feito, né? E quando a gente faz isso, significa nós estamos tomando a atitude adequada para a situação, mas sem nos envolvermos com a onda mental de frequência negativa que está sendo arremessada sobre nós. É como se a gente estivesse se importando um escudo vibratório que nos defende daquela agressão psíquica que estamos sofrendo, né? Então, esse capítulo, ele trata sobre tudo disso, né? E depois nós vamos ver, acho que já na próxima semana, que essa noção de inimigo se estende inclusive aos inimigos desencarnados, né? E Kardec vai nos dar algumas sugestões de como lidar com eles. Algum comentário? Alguma consideração, Benedito? Você teve um momento agora no finalzinho que você disse que não é difícil. Essa espada, vou te contar, é muito difícil. Uma situação para você construir essa barreira é muito difícil. É evidente que quando a gente vai estudando e vai evoluindo, a gente vai compreendendo que as nossas atitudes elas não podem ser daquela forma. Essa reação abrupta para xingar e tal, ou mesmo quando xinga, eu não podia ter xingado, né? Eu não relevei isso, vai com Deus e tal, tá? Então, o que eu quero dizer é que só o tempo, né? E esse estudo que vai fazendo um devido esclarecimento na nossa mente, que nos vai colocar dentro dessa possibilidade de, em determinadas circunstâncias, saber agir para que não haja o nosso envolvimento com essa paisagem mental que o outro está nos propondo. Exatamente. Então não é muito fácil, pelo menos para mim, né? É desafiador. Desafiador. Como diz a Bela, é desafiador, né? É desafiador. E de fato é. Mas quanto mais a gente vai lembrando disso, né, de que ao não entrar na paisagem mental negativa do outro, eu não estou me deixando arrastar. Porque esse é o problema da ignorância espiritual, é que a gente que acha que o cara xingou e eu xingo também, eu dei a ele o que ele merecia. Não, na verdade eu me deixei arrastar por mesma lama na qual ele está mergulhado, né? Mas como a nossa sensibilidade ainda para a esfera psíquica ainda é muito grosseira, né? A gente não tem a mesma sensação do que, por exemplo, quando a gente suja a nossa mão, né? Suja a nossa mão numa coisa nojenta e fica fedida, a gente corre para lavar, né? A nossa mente não, a gente mergulha na lama achando que tá ao máximo. Então,
à medida que a gente se conscientiza disso, a gente vai querendo mais ainda construir essa barreira, né, como você falou, ou então afiar essa espada da sabedoria, né? Porque essa espada não é para cortar o outro, é para cortar aqui dentro, né? Para usar uma expressão que os políticos gostam muito de usar, né? Cortar na própria carne, né? Que ninguém corta, né? Mas usa muito a expressão. Então é isso que você falou, à medida que a gente vai se conscientizando, parece que a nossa energia também fica mais forte para fazer, né? Porque é tipo assim, pô, por que eu vou carregar, né? Essa nojeira toda dentro de mim, dentro da minha mente, né?